Depois do enterro dela, a casa ficou insuportavelmente grande, vazia. O silêncio era tão denso que parecia ter peso, e o som do vento atravessando as paredes me dava calafrios. Durante o dia, eu me distraía, arrumava as coisas dela, tentava sentir sua presença de um jeito bom. Mas à noite tudo mudava. Foi na terceira noite que aconteceu pela primeira vez. Eu estava naquele estado entre o sono e a vigília, quando ouvi um chamado baixo, quase um sussurro. Filho. A voz veio do corredor, do quarto dela. Era exatamente o mesmo tom, a mesma cadência suave que ela usava para me acordar para a escola quando eu era criança. Por um momento, meu coração deu um salto de esperança. Esqueci que ela tinha partido. Levantei, meio tonto de sono, e caminhei até a porta do meu quarto. Abri devagar. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pela janela da sala. Nada. Não havia ninguém ali. Fui até o quarto dela. A porta estava entreaberta, como eu tinha deixado. Entrei. A cama arrumada, o guarda-roupa fechado. Mas o cheiro do perfume dela estava impregnado no ar, mais forte do que o normal. Era o mesmo aroma de lavanda que sempre ficava no travesseiro dela. Fiquei parado ali, no meio do quarto escuro, sentindo aquele cheiro e o vazio que ele trazia. A voz não voltou mais naquela noite. Tentei me convencer de que era um sonho. A saudade pregando peças na minha mente, mas no fundo, eu sabia que não era. Aquilo tinha sido real demais. As noites seguintes se transformaram em uma tortura. A voz sempre voltava, pontualmente às 2h13 da manhã. Eu me pegava olhando para o relógio, contando os segundos, esperando o chamado. Filho. Era sempre a mesma palavra, no mesmo tom. O desespero começou a tomar conta de mim. Eu não estava dormindo direito, passava os dias exausto, paranoico. Meus amigos diziam que era o luto, que eu precisava de tempo. Mas como explicar que eu ouvia minha mãe morta me chamando toda madrugada? Eles me internariam. Comecei a duvidar da minha própria sanidade. Será que eu estava enlouquecendo? Uma noite, tive uma ideia. Se eu estava ficando louco, uma gravação provaria isso. Peguei meu celular, abri o gravador de voz e o deixei na minha mesa de cabeceira. Esperei. 2h13. Filho. A voz soou e meu corpo inteiro se arrepiou. Fiquei em silêncio, imóvel, até ter certeza de que o som não voltaria. Peguei o celular com as mãos trêmulas e dei o play. Um ruído baixo, e então a voz. Mas não era a mesma coisa. Na gravação, a voz não dizia filho, ela sussurrava outra coisa. Algo que fez meu sangue gelar. Me ajuda. Aquilo não fazia sentido. Minha mãe nunca pedia ajuda. Ela era a pessoa mais forte que eu conhecia. Mesmo quando estava doente, ela que me consolava, dizia que tudo ficaria bem. Ela me chamava para conversar, para tomar um café, para ver um filme. Nunca para pedir ajuda. Aquela gravação, aquele pedido de socorro, aquilo não era ela. Não podia ser. Meu medo começou a se transformar em outra coisa. Uma suspeita terrível. O que quer que estivesse me chamando, estava usando a voz dela, mas não era ela. A gravação era a prova. Apaguei o áudio, com medo de que outra pessoa pudesse ouvi-lo. Decidi que não podia mais ignorar. Eu precisava saber o que estava acontecendo. E só havia um jeito de fazer isso. Na 7ª noite, eu estava preparado. Deixei a luz do abajur acesa. O relógio marcou 2h12. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. 2h13. Filho. O sussurro veio, familiar e aterrorizante. Respirei fundo, juntei toda a coragem que me restava e respondi com a voz trêmula. Mãe. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Durou talvez 5, 10 segundos, mas pareceu uma eternidade. Eu prendi a respiração esperando. E então, a voz voltou. Mas desta vez estava diferente. Mais perto, bem do lado de fora da minha porta. Sim, filho. Meu corpo inteiro congelou. Ela nunca tinha respondido antes. Era sempre um chamado unilateral. A resposta confirmou meu pior medo. Eu estava interagindo com aquilo. E então, pela primeira vez, eu ouvi outro som. Passos. Leves, lentos, arrastados. Como se alguém estivesse se arrastando pelo corredor,
vindo na minha direção. O som parou bem em frente à minha porta. O silêncio voltou, pesado, expectante. Eu sabia que o que quer que estivesse do outro lado estava esperando. Esperando por mim. Reuni uma coragem que eu não sabia que tinha e fui até a porta. Girei a maçaneta lentamente, o clique do metal parecendo um tiro no silêncio da casa. Abri a porta. O corredor estava escuro, as luzes piscavam intermitentemente e o ar ficou pesado, difícil de respirar. E então eu a vi. Uma figura estava parada de costas para mim, perto da porta do quarto dela. A mesma altura, o mesmo cabelo grisalho preso num coque, a mesma camisola de flores que ela gostava de usar. Meu coração se encheu de uma esperança estúpida e dolorosa. "Mãe?", sussurrei. A figura não se moveu. Fui me aproximando, passo a passo. Notei algo estranho. O corpo dela estava rígido, imóvel. Não havia o leve movimento do peito subindo e descendo. Não respirava. Estendi a mão, trêmulo, e toquei seu ombro. Estava gelado. E então a coisa se virou. E eu gritei. Não havia rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz, havia apenas uma extensão de pele lisa, pálida e esticada, como se nunca tivesse tido feições. E no meio daquela tela em branco, uma boca. Uma linha fina, vermelha, que parecia ter sido desenhada com sangue fresco. E foi daquela boca grotesca que a voz saiu, a mesma voz suave da minha mãe. Eu te disse para não responder. Corri de volta para o meu quarto, batendo a porta com toda a força e trancando. O pânico era absoluto. Eu me encolhi no canto mais distante da porta, tremendo, chorando. Eu podia ouvir do outro lado o som da maçaneta girando, primeiro devagar, depois com mais força, forçando a fechadura. O metal rangia, protestando. E então, o som parou. O silêncio voltou, mais terrível do que qualquer ruído. Eu fechei os olhos, rezando para que fosse um pesadelo. Foi quando ouvi a voz novamente, mas desta vez não veio do corredor. Veio de dentro do quarto, do canto escuro, perto do meu guarda-roupa. A mesma voz calma e amorosa que me assombrava. "Abre, filho. Sou eu."